Nós clamamos nesta manhã, pedindo que o Teu Espírito, nesta manhã, possa, de forma poderosa, tremenda, de forma que nenhum coração seja capaz de resistir à Tua palavra, à Tua presença. Ó Deus, nós suplicamos, por amor do Teu nome, para a Tua glória, para o louvor do Senhor, que Tu possas estar usando o Teu Filho, Pastor Marvel, como tem usado, e de forma ímpar, impactante, faz isso hoje, no meio do Teu povo. E que os nossos corações possam se aquietar para receber o maior presente da parte de Deus, por meio da graça. Esse presente chegou a nós totalmente de graça em Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Vamos continuar estudando a palavra, falando em mais um solo que ficou minha responsabilidade de trazer esse texto para nós, estar meditando aí, se nos ensina, Senhor, somente a graça. Como a Jéssica me ajudou a ler o texto ali de Efésios, é um texto que é bem conhecido, texto aqui. Nos fala aí sobre essa graça, somente a graça de Deus. Quero ler novamente com os irmãos um versículo desse texto. Estarei concentrando a palavra desta manhã nesse texto de Efésios, e em Tiago 3 estaremos também falando um pouco sobre, lá em Tiago 3, meditando sobre essa graça que o Senhor nos concedeu, o Senhor nos derramou sobre nossas vidas. Efésios 2, do verso 1 ao 5 e o verso 8. Efésios 2, de 1 a 5, do verso 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora todos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse será o nosso texto base. Estaremos tratando sobre esse tema nesta manhã. Somente a graça. A igreja romana ensinava que a graça de Deus era concedida ao crente à medida em que ele cooperava com ela. Os reformadores se levantaram contra isso, afirmando a verdade bíblica. A igreja não tem a palavra final, e sim a palavra de Deus sagrada, de que a graça é imerecida. Em momento algum, mesmo que realizando atos de generosidade, atos de bondade,
aos olhos de Deus, esses atos não nos levam a merecer a graça de Deus. A igreja romana, por sua teologia, ela se afastou do Senhor. Tem um artigo teológico na revista Ultimato, ele fala sobre a questão da ceia. Eles começaram se afastando desse princípio da graça com a ceia. Eles começaram a tornar algo místico a ceia. É como o próprio corpo e sangue de Cristo, como se fosse uma transliteração ali do corpo e sangue de Cristo. Aí passaram a servir a ceia em pires ou bandejas de ouro para mostrar a sua grandeza da ceia. E foi se aprofundando nisso, começou a servir a ceia, ficar de joelho para tomar a ceia. Mas isso não bastava. Aí passou a servir a ceia na boca da pessoa do servo que ia tomar a ceia. Não entregar mais na mão das pessoas, começaram a colocá-la na boca da pessoa. Depois eles foram trazendo essa ceia como ato de graça, começaram a servir as pessoas que estavam à beira da morte como se fosse um momento de bênção para conduzi-lo às portas da entrada do céu. E foram incrementando esse ato de ceia, começando a acrescentar alguns atos de bênção, a acrescentar a ceia do Senhor alguns outros requisitos, como a indulgência, como a confissão antes da ceia. Por fim, ela acabou deixou de ser aquilo que era o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo, para tornar um ato de conduzir o pecador à salvação, como fosse algo que remia os pecados, que perdoava e purificava os pecados. Os reformadores, vendo esse andar, esse desandamento daquilo que era um princípio simples da graça de Deus, começaram a se levantar a voz contra esse ensino, que não era pelo ato de compra, não era pelo ato de uma imposição da mão de alguém, não era pelo ato que o padre ou o papa fazia, mas um ato de graça que trazia a salvação ao pecador. Tem um homem, por exemplo, Tetizel, parece que é mais ou menos esse o nome dele, foi conhecido como o maior vendedor de indulgência. Aquele homem, ele chegava com a proposta de dizer que se mesmo tivesse violado a sua mãe, pela compra da indulgência ele fazia questão de entrar nas moradas celestiais. Quando a moeda tirititasse ou caísse no cofre, aquela alma saía do purgatório, mesmo se ele tivesse violado a própria mãe de Jesus. Então assim, eles chegaram ao ponto de falar para o homem: você é capaz de pagar pela sua salvação, você é capaz de tirar o ente querido seu do purgatório e colocar no céu, ou de amenizar o seu sofrimento para que ele possa chegar à salvação. Esqueceram totalmente e se afastaram totalmente daquilo que é o Evangelho, a palavra do Senhor. A reforma protestante, aqueles homens que começaram a voltar a palavra de Deus, aquilo que nós estudamos somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, ela vem enraizada nesse segundo princípio, que é somente Cristo. A graça de Cristo que nos faz redimidos, que nos torna redimidos do pecado. Não é pelo ato de justiça do homem, não é pelo serviço prestado, não é pelo ato de bondade seu, não é pelo ato ou pela uma compra que você faz de uma bênção, mas uma obra de Cristo no coração do pecador, por meio do ato de graça. Filipenses capítulo 2, versículo 13, fala: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando os reformadores, você citou aquele ato de telefixando as 95 teses lá na porta do templo, o que está dizendo era que não é a igreja, não é o Papa,
não é a tradição, mas é Cristo. É a obra de Cristo. E esta obra, ela é por graça, por meio de graça. O filme de Lutero retrata, quem nunca assistiu, eu falei que a maioria dos cristãos já assistiram, quem não assistiu, assista. Ele retrata a situação de decadência da igreja, de miséria, como a igreja estava distante do Senhor, e as pessoas desconfiadas. Cada padre que chegava na cidade era para arrancar dinheiro. Vocês já não queriam, não olhar com bons olhos para os líderes da igreja, porque cada novo padre que chegava numa comunidade já chegava de bolso aberto querendo dinheiro. Agora, o seu grande problema hoje, meus amados irmãos, é apenas, ou não é com aquelas doutrinas católicas, com aqueles ensinos, mas hoje nós queremos tratar com o problema da igreja dita evangélica. Aquela época a igreja dominante era a igreja católica. Hoje a igreja evangélica tem tornado bem parecida, se não até pior do que aquilo daquela época, a igreja daquela época. Nós temos visto na atualidade, como o pastor Rodolfo citou ontem, os lenços ungidos, água ungida, feijão ungido, vassoura ungida, a semente ungida e tantas coisas ungidas com o intuito de arrancar dinheiro das pessoas e vender uma bênção de Deus para as pessoas. Por isso precisamos voltar à palavra de Deus, entendendo que o teu dinheiro, o meu dinheiro, minha habilidade não pode comprar nenhuma bênção de Deus, sobretudo a graça de Deus. Eu vou pedir esse ponto bem. Esse confiado que eu acho bem aqui. Romanos 9, verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas usa a Deus a sua misericórdia. Não depende de nossas habilidades, não depende da minha e da sua capacidade, mas de Deus operar segundo a sua graça em nós. É que diz respeito à nossa salvação, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Ele depende unicamente da graça de Deus. E o texto de Efésios, ele nos retrata isso muito claro, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nenhum morto pode comprar sequer o próprio caixão, ou a mortalha, chamando assim, né? A roupa que ele vai vestir. Nenhum morto pode colocar as suas meias nos seus pés. Nenhum morto pode conduzir o seu caixão até o cemitério. Nenhum morto tem a capacidade nem sequer de se deitar no caixão, porque ele está morto. Assim diz a palavra de Deus: deu vida estando vós mortos. Esse era o estado que eu e você nos encontrávamos separados de Deus. Essa era a nossa realidade, separado de Deus. E o que os teólogos da igreja romana ensinavam era: você pode pagar pela sua salvação, você pode comprar o seu direito de adentrar a eternidade, você pode pagar por aquele seu ente querido que morreu no passado, que está sofrendo para que ele pode ter a vida eterna e a salvação. E foi isso que os reformadores falaram: não. A Bíblia diz que você está morto e nenhum outro pode fazer nada por você mesmo. Aquele compara a questão física, a morte física que nós conhecemos muito bem, com a questão, com a realidade espiritual. Espiritualmente, todo homem se encontra morto e separado de Deus. E esse corpo espiritual não pode fazer nada por si. Isaías, ele fala que ele olha, mas não pode enxergar. Ele ouve, mas não tem a capacidade de compreender. Ele fala de um morto. Aí antes dele se fala que somente a graça bem ligada ao solo de Cristo. Porque essa graça é operada por Cristo. Ele é um presente, por isso chama graça. Quando se fala graça, porque não é comprado, não é merecido, não é adquirido pelos meus méritos, não é adquirido pelas minhas
habilidades, mas pela obra de Cristo foi conquistada na cruz do Calvário. A Bíblia ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. Está espiritualmente morto em delitos e pecados. Esse é um artigo de João Alves dos Santos, do documento Doutrinas Reformadas. E se eu pedir ajuda desse escritor que tem muito mais habilidade do que eu, que vai nos ajudar a estudar no mundo. Ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. É isso que o texto de Efésios está nos falando. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Desde que nós nascemos, a gente começa a aprender a pecar. Antes de aprender a falar, a gente começa a aprender a pecar. Mas eu acho incrível a situação da criança. Eu acho incrível nós ver esse caso. Eu tenho 5 filhos. O bebezinho, a coisa que ele começa a fazer é chorar. Diz que o choro, ele fala que o choro da criança, a primeira coisa é para fechar uma certa válvula do coração, né? O choro dela. Se ela não chora quando nasce, o médico vai chorar, porque para que essa válvula fecha. Só que aí ela aprende que o choro traz benefício para elas também. Quando ela quer mamar, ela pede para mamar, ela chora. Quando ela está de xixi, ela chora. Quando ela está de cocô, ela chora. Quando ela acorda, quer sair da cama do berço, ela chora. Ela vai aprendendo que sempre que ela chora, alguém chega para realizar os seus desejos. E ela vai tornando habilidosa nisso. Daqui a pouco ela chora para malinar, para subir no armário, para arrancar as gavetas do armário, para bagunçar a roupa. Elas aprendem que o choro não traz benefício, ela vai fazendo isso já por outras coisas. Aí ela vai crescendo, mesmo quando ela começa a aprender a falar, ela aprendeu a usar o choro para fazer aquilo que ela quer. Quando a mãe não dá aquele brinquedinho que ela quer, aí ela chora, cai no chão e esperneia. Porque ela aprendeu que chorando ela conseguia o que ela queria. Isso é interessante para a senhora isso. E ela vai se desenvolvendo. E a maneira que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo essas habilidades de chantagem para conseguir o que elas querem. E os anos vai passando, essa criança torna garoto, adolescente, rapaz, moço, e nós aprendemos com a habilidade de viver a prática do pecado. Porque desde criança, quando ela aprende que o choro conseguia o que ela precisava, depois ela aprende a chorar para conseguir o que ela quer, não é mais que ela precisa. A gente vai crescer a criança, ela vai fazer birra para conseguir o que ela quer, já nem mais o que ela precisa. E nós vamos nos tornando adultos, se afastando de Deus por causa do pecado. Quando criança, de uma forma inconsciente, nós inconsciente pecamos. Quando a gente vai crescendo, já tendo consciência do pecado, a gente ainda continua tendo pecados. Por isso a necessidade do arrependimento, da obra de Cristo em nosso coração para nos levar para o Senhor. Aí Paulo fala: estávamos mortos. Estávamos mortos. E nessa habilidade de pecar, nós caminhamos longe do Senhor. E em vez de voltarmos para o Senhor, a gente continua se afastando e o pecado vai tornando uma montanha enorme em nossas vidas. A gente começa a dar desculpa pelos nossos pecados. Você não é fulano, faz, outro não faz, todo mundo faz, por que eu também não faço? Em vez de olhar para Cristo, em vez de olhar para o Senhor, mudar a nossa realidade, nós damos desculpas. Mas por que não olhamos para o Senhor? Porque o nosso coração é mau, ele deseja aquilo que é mau, ele é continuamente mau. A teologia romana, os teólogos romanos, eles falavam que o homem, mesmo no estado natural, eles eram capazes de conhecer a Deus e de se aproximar de Deus pela experiência e pela filosofia. E bem falou o pastor Paulo ontem que os monges, a primeira coisa que eles aprendiam aí para o monastério não era sobre a Bíblia Sagrada, mas sobre como se aproximar de Deus no meio
do meditar, da filosofia. E a filosofia ou a nossa capacidade, ela não pode nos aproximar de Deus. O catolicismo, seguindo o pensamento de Pelágio, e principalmente o pensamento de Tomás de Aquino, acreditava e ainda acredita que o homem não está totalmente corrompido em sua vontade e natureza. Ele precisa de graça de Deus, mas não no sentido regenerador, como cremos. Segundo a teologia romana, o homem pode conhecer a Deus através de sua razão, conhecimento que é chamado de teologia natural. Isso está no documento de 1806, do escritor Valdenses, do Concílio do Vaticano I. Isso é um documento católico que fala isso, próprio do Vaticano. Então ele diz que o homem, ele é capaz, pela sua capacidade, raciocínio, lógico, de conhecer a Deus, aproximar de Deus. Enquanto a Bíblia diz, estavam mortos em seus delitos e pecados. Esse escritor, ele diz ainda que qualquer que disser que o Deus verdadeiro, nosso Criador e nosso Senhor, não pode ser conhecido com verdadeira exatidão pelas coisas que foram feitas pela luz natural da razão humana, seja anátema. Olha o que ele diz: que qualquer pessoa que disser que Deus não pode ser verdadeiramente conhecido com verdadeira exatidão pelas coisas que foram criadas pela luz da natureza e da razão humana. Esse aí está o grande problema, é que o homem pecador, ele não deseja conhecer intimamente a Deus. A sua natureza está corrompida e o seu desejo é para o pecado, e ele está louco, separado de Deus. No artigo católico temos citado, encontramos como eles entendem o pecado original. Com exceção de Jesus Cristo e de Maria, Maria sua mãe, todo ser humano nascido nesse mundo está contaminado pelo pecado original, como São Paulo declara em Romanos 5:12. Por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecados. A teologia católica ensina que, com exceção de Maria e Jesus, todos pecaram. Só que esse pecador, pela razão, pela sua capacidade, ele pode conhecer Cristo. A igreja torna-se, assim o catolicismo estabeleceu os sacramentos da igreja. Para eles são 7 vezes de 2. Esses sacramentos são os meios pelos quais o homem pode se aproximar de Deus. A igreja torna-se a medianeira ou mediadora da graça de Deus. Daí os ensinos de que fora da igreja não pode haver salvação. Lembra, os irmãos estiveram conosco na sexta-feira, quando falávamos sobre a Escritura, que somente a Escritura e não a igreja. A igreja, ela não tem a palavra final. Só que dentro da teologia romana, eles dizem que aí eles amarram a pessoa à igreja. Somente por meio da igreja é que a pessoa pode se aproximar de Deus, porque a igreja é que administra os sacramentos. Então eles colocavam a pessoa debaixo aí da toga da igreja. Eu quero aqui citar alguns documentos católicos onde mostra essa forma de pensamento da igreja. O Papa São Gregório I, 1590, 1604, ele diz que a única e verdadeira igreja é a comunidade de homens reunidos pela profissão da mesma fé cristã e pela comunhão dos mesmos sacramentos, sob o governo dos legítimos pastores e especialmente do vigário de Cristo na terra. Esse que cita esse Papa Gregório I.
Ainda o outro Papa diz que agora a Santa Igreja Universal proclama que apenas dentro dela Deus pode ser realmente adorado e que fora dela ninguém pode ser salvo. Papa Inocêncio II, 1198. Ou seja, eles tentam de todas as formas ligar a sua adoração, a adoração da pessoa ou a forma de se relacionar com Deus da igreja. Diz que fora da igreja, sem que houvesse uma mediação do Papa, o homem não pode encontrar a Deus. Aí quando nós voltamos para os reformadores, falam assim, não é por aí, porque a Bíblia mostra que não é um homem que faz isso, um homem natural, mas um homem de Cristo. Não é um ato do homem em cumprir uma exigência da igreja, mas o ato de Cristo nas nossas vidas, operado por meio de graça. Ainda um outro documento diz: nós declaramos, dizemos, definimos e proclamamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda criatura humana estar sujeito ao pontífice romano, segundo diz Papa Eugênio IV, em 1471 a 1439. Outro Papa diz que a Santa Igreja Romana acredita, professa e prega que todo aquele que permanece fora da Igreja Católica, não apenas os pagãos, mas também judeus heréticos e cismáticos, não tomarão parte da vida eterna, mas irão para o fogo perpétuo que foi preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que, antes da morte, eles se unam à igreja, e de tal modo importante a união com o corpo da igreja, que seus sacramentos são úteis para a salvação apenas para aqueles que permanecem dentro dela, e jejuns, esmolas e outros trabalhos penosos, assim como a prática da guerra cristã, só proporcionarão recompensas eternas, e eles são somente Papa Leão X. Meus queridos, este ainda é o pensamento, e este é o ensino. A igreja ela chegou a ponto de dizer que o cidadão que não podia ir à guerra, mas podia pagar alguém para ir para a guerra no seu lugar, estava com sua conta quitada na igreja. Se ele, por exemplo, mantesse a guerra, que essa guerra é chamada as guerras santas ou as inquisições, e eles faziam isso para puxar dinheiro das pessoas para as suas megas construções e para aquilo que se encontra hoje. Então eles traziam um sistema de escravatura das pessoas, escravizando a pessoa a um sistema religioso e não levando a pessoa a Cristo. Ainda diz o Papa Bonifácio, referido à igreja, onde a necessidade de salvação se referir a todos os fiéis de Cristo, deverá estar sujeito ao pontífice romano, como nos foi ensinado pela Sagrada Escritura, pelo testemunho dos santos padres e pela constituição do nosso predecessor e feliz memória, Bonifácio VIII. Eu quero chamar os irmãos esta manhã, diante desses relatos feitos, nesses textos, nesses documentos da Igreja Católica, a voltarmos nosso olhar para aquilo que diz o apóstolo Paulo no texto que nós lemos de Efésios, para aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, aquilo que nós temos falado aqui esses dias, sexta, ontem à noite, Deus já falou agora pela manhã, porque hoje nós vamos voltar o seu olhar para as Escrituras, aquilo que nós temos levantado, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Não é pelo nosso sistema religioso, não é por você fazer parte de uma igreja evangélica, uma igreja batista, uma igreja, por mais séria que ela seja, que isso lhe garante a salvação. Não é porque você foi um dia batizado e hoje você participa da ceia do Senhor, ou não está no rol de membros de uma igreja, que isso diz que
você é salvo. Não é porque você pratica alguns atos religiosos que isso garante a tua salvação. A salvação é garantida pela obra de Cristo na cruz do Calvário para resgatar o pecador. E Paulo, ele nos ensina isso. Versículo 2 de Efésios. Nós pais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem que vive longe de Deus escravo. Muitos pensam, eu sou livre e vou aproveitar a vida. Na verdade, ele é escravo. Ele é escravo e está separado de Deus. E ele não está aproveitando. Pelo contrário, ele está desperdiçando cada momento da sua vida, vivendo uma vida de escravidão, separado de Deus, separado da obra de Cristo Jesus. Ele é um morto praticando obra de um Senhor que o cativa na morte, que o preserva vivendo uma vida separada de Cristo. E o texto versículo 2 fala que ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desobediência porque tem negado Cristo como seu Senhor, não tem se subjugado à ordem de Cristo, não tem se submetido aos ensinos da palavra de Deus. Desobediência porque ainda não se curvou a sua vida aos ensinos sagrados da Escritura. Ainda está andando segundo aquilo que pensa, aquilo que acha, ou aquilo que ele tem por correto. Ainda está andando segundo as suas próprias forças, de acordo com os seus próprios entendimentos, não de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos coloca diante de dois caminhos, diante de dois senhores, dois dominadores. E o versículo 2 do apóstolo Paulo ele fala sobre o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. E o livro, essa carta de João, o Evangelho de João, aliás, como Deus citou o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, Cristo se apresenta como Filho de Deus e o Criador, aquele que sustenta a obra. Tem esses dois senhores. Ou somos escravos desse príncipe que atua no filho da desobediência, ou somos escravos do Filho de Deus, daquele bom Senhor. A questão é que o homem por si só, sem que haja uma obra, uma intervenção de Deus, sem que haja uma atuação de Deus, esse homem não consegue sair desse domínio das trevas e passar para o domínio de Cristo, porque ele é escravo. Ele anda seguindo o príncipe, e esse príncipe não deixará ele sair do seu domínio. O livro de Giovanni, o peregrino, ele fala sobre Apolion, quando o peregrino está naquela caminhada que ele atravessa um local tranquilo, ele toca com Apolion e ele procura de onde tu vem, para onde tu vai. Ele fala, eu vou na cidade da destruição e estou indo para a cidade de Manuel. Ele fala, tu és do céu que está fugindo, se você não passa daqui. E Apolion luta com todas as suas forças para que aquele peregrino não continue a viagem, porque ele diz que ele é um servo dele para sair daquela cidade da destruição e ele não vai para aquela cidade. Esta é a grande luta que enfrentamos. O apóstolo Paulo trata isso aqui. O príncipe da desobediência que atua nos, aliás, o príncipe do ar que atua nos filhos da desobediência. Apolion, o anjo das trevas que atua nos filhos da desobediência. E ele não vai permitir que nenhum ser escape facilmente das suas mãos, a não ser que haja uma intervenção de Cristo Jesus por meio da graça na vida do homem escravo. E bem, estou gostando aqui, falando sobre a redenção, onde fomos redimidos, onde Cristo ele compra, ele paga o preço para libertar aquele escravo. Então,
tornar livre dessa escravidão satanás. Só que, ao tornarmos livres dessa escravidão satanás, tornamos-nos escravos de Cristo. E o Peregrino ele retrata isso na obra de Giovanni, que ele fala que o patrão de dar a destruição é ruim e o pagamento é mau, é ruim também. Ele fala: agora eu sou servo de um novo Senhor que é bom, e o salário não tem nem comparação com o salário que é por meu Pai. Lá na cidade da destruição, como diz o nome da cidade, lá o Senhor, no final da vida, oferece que dá e morte. E agora esse novo Senhor dá vida, e gratuita, e vida eterna. O verso 3, Paulo diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele olha para a igreja de Cristo, ele fala: todos nós andávamos escravos desse príncipe do ar. Não foi por seu mérito que você hoje tornou filho de Deus. Não foi pelas tuas credenciais e credibilidades que tornou filho de Deus. E foi essa bandeira que os reformadores levantaram. Não é pela sua obra, não é pelos seus valores, não é pelo seu recurso financeiro que você vai conseguir pagar para deixar de ser escravo do pecado. Não é porque você conseguiu comprar um loja no céu, não é porque você conseguiu pagar um soldado para lutar a guerra da igreja, ou ir para lutar as guerras da Inquisição, não é porque você patrocinou a construção da capela de São Pedro que você agora vai tornar o cidadão do céu. Não é porque você ajudou a levantar uma estátua que agora você tornou o cidadão do céu. É por meio da graça. A graça operada por Cristo Jesus. Querido, quando nós olhamos para a história de Cristo, aquele hino que o irmão Bede cantou ontem, quando olho para as gravuras que o homem fez, eu vejo um Cristo desfigurado, um Cristo perdedor. Vocês não é o meu Cristo. O meu Cristo é um Cristo vencedor. Alguns olham para um Cristo ainda perdedor, que é necessário que o homem faça alguma coisa para que ele possa ser salvo. Em nossos dias há algumas denominações que pregam isso. Cristo é o Salvador, mas é necessário que você seja batizado, porque senão está perdido. Cristo é o Salvador, sim, é necessário que você guarde o sábado, senão você está perdido. Cristo é o teu Salvador, mas é necessário que você, ao entrar no templo, use um véu sobre a sua cabeça, senão você está perdido. Cristo é o Salvador, mas é necessário que você faça sacrifício e mais sacrifício, faça isso e mais isso, senão você ainda está perdido. Há muitos cristãos que estão olhando para um Cristo que não é o Cristo vencedor, olhando para um Cristo que não foi capaz de pagar o preço total daquela cruz. Cristo é o Salvador, mas se eu não fizer por onde, a minha salvação já era. Meus queridos irmãos, o versículo 4 que fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a graça de Deus é um ato da sua misericórdia operada no meio de Cristo para nos resgatar do estado em que nos encontrávamos de separação e escravidão. Se você for sincero e olhar para a sua situação que você vivia, e fazer uma análise da sua vida, vai perceber que você era um religioso. Você era um homem que tinha atos religiosos. Eu não conheço uma pessoa que não tenha medo do inferno e que não quer ir para lá. Deus luta por todas as suas forças para ir para o inferno. Elas dão esmolas, elas se tornam bons maridos, bons filhos,
pessoas que estendem a mão porque elas têm medo do inferno, elas estão lutando para não ir para lá. E elas falam: estou fazendo por onde? A gente fizer por onde, no final das contas, Deus vai nos dar a salvação, porque a gente fez por onde. E o apóstolo Paulo ele fala que aquele que não trabalha, mas confia, a salvação é um ato de graça. Mas aquele que trabalha, que labuta o dia todo, o salário no final do dia, é uma dívida. E muitas pessoas estão nessa caminhada, estão trabalhando, estão lutando, estão tentando granjear a salvação, para que no final da sua caminhada, elas possam chegar diante de Cristo e falar assim: eu fiz por onde? Senhor, mas eu dei esmolas, eu ajudei o pobre, eu ajudei o necessitado, eu vesti o nu, eu calcei os radicais, eu dei água ao sedento, eu hospedei, eu fiz milagre, eu fiz mais isso, eu preguei nas ruas, eu fui dizimista, eu fui batizado. Agora, Senhor, eu quero o meu lugar aí no céu. Eu não estou querendo entrar por as coisas, eu estou exigindo, porque eu fiz tudo que Paulo, quando ele escreve as cartas, ele combatendo o judaizante, a guarda das leis, ele fala: olha, as leis, ela é um raio que nos mostra o nosso pecado, mas não é pela guarda da lei que você é salvo. Não foi a lei que eu preguei, não foi a lei que eu ensinei, não foi por meio da lei que vocês foram conduzidos a Cristo. Muitas pessoas ditas cristãs estão querendo chegar até Cristo, porque elas estão guardando alguns requisitos da lei. Muitas pessoas estão se aproximando de que eu quero se aproximar de Cristo, porque elas fazem parte hoje de um grupo religioso e estão fielmente nos cultos. Não perde o culto, porque se ela perder o culto, ela vai estar pecando contra Deus e vai estar se manchando a caminhada e pode não entrar no céu. Então ela precisa estar em todos os cultos. E elas tornam-se dizimistas, que dá o dízimo do entre do domingo, das mínimas que eu entrego o dízimo, porque se ela não entregar o dízimo, ela pode não entrar no céu. E elas entregam oferta generosa, porque se elas não forem ofertantes, elas correm o risco de perder a sua salvação. Quando ela escuta o carro passando na rua anunciando que aquela mãe precisa de uma ajuda, ela corre para dar uma esmola, porque se ela não fizer aquilo, ela corre o risco de não entrar no céu. Meus queridos, entendamos que a graça de Deus é obra do Senhor, o seu amor. Como é isso? Porque Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Deus olhou para mim e para você, e ao nos contemplar, Ele viu homens e mulheres escravizados, sem conseguir sair, se livrar das garras algemas do príncipe que opera, do príncipe da potestade do ar. Ele chegou homens e mulheres com seus atos mais nobres que faziam, não conseguiam se livrar da escravidão. Deus vai olhar para nós, de homens escravizados, que não conseguem, com as suas melhores obras, não conseguem se livrar da escravidão. Foi necessário Cristo comprar as nossas vidas, para nos livrar da ira de Deus, que estava posta sobre mim e sobre você, por causa de nossos pecados. E nós devíamos ser punidos por causa dos nossos pecados. Devíamos sofrer as consequências porque nós transgredimos a palavra de Deus, os santos mandamentos do Senhor. Merecíamos ser condenados, e Cristo paga o preço do nosso resgate, de nossa condenação, para nos fazermos de nossos filhos. Mas assim que ele fala que Ele nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Cristo
Ele foi levantado naquele madeiro, suspenso naquele madeiro, foi feito maldição, o seu sangue verteu no seu corpo, ali ele padeceu a dor, o sofrimento que deveria estar sobre nós, que estava sobre nós. Eu amo aquela frase de Cristo no final da sua vida, dos seus últimos fôlegos. Aquela frase para mim é uma frase consoladora. Está consumado. Entendeu? Para mim, as pregações de Cristo, todas elas são um ensino extraordinário. Para mim, a frase principal foi aquela ali. Aquela pregação na cruz. Está consumado. Está pago. Senhor, o Pai veio falar assim: Pai, eu cumpri com todas as exigências, porque Ele não conseguiu. Com todos os requisitos exigidos pelo Pai, eu cumpri e eu paguei o preço. Para aquele escravo no mercado de escravos sendo vendido, ele chega e fala: qual é o valor dele? Está pago. Ele fala diante do Pai: Senhor, está pago. Pai, está pago o preço. O preço é totalmente pago. Aí o verso 8: pela graça sois salvos. Ele era o escravo vendido ao pecado. Pela graça. Você e eu não merecíamos. E não conseguimos pagar valor pelas nossas vidas. Os reformadores viram isso, de acordo com a Escritura, como está nas Escrituras. Você como é que pode? Aqueles que deveriam trazer a palavra de libertação, já trazendo a palavra de mais escravidão. Aqueles que deveriam te ajudar a tirar o jugo sobre as pessoas, eles vêm e colocam muito mais pesados. Aqueles que dizem ser sucessores de Cristo, aqueles que dizem trazer a bandeira do Evangelho, eles chegam com um peso muito maior para as pessoas. Tem uma personagem no filme dela, uma mulher que tem uma filha deficiente. E ela vivia aquela criança pelas mágoas, porque era imunda. Olha só, era imunda aquela criança, porque era aleijada. E ela, com muita dificuldade, na sua pobreza, ela compra uma indulgência. E chega para Lutero toda feliz, para dizer: olha, eu consegui comprar para minha filhinha. Ela não tinha comprado nem para ela, comprado para a filhinha dela. E ele olha para ela com um olhar de desespero, profunda amargura. Como é que pode? A igreja que deveria abrir as portas para os pecadores adentrar e ali ensinar sobre o Cristo ressurreto, ensinar sobre a obra de salvação, mostrar para as pessoas que Cristo é a solução para os seus pecados, e isso de forma gratuita que Ele fez essa obra. Ele chegava para o pecador escravo na sua situação e falava assim: você tem que pagar. Você tem que pagar. Depois que você adquiria aquele papel timbrado, a senhora vai lá onde o padre, porque ele vai trazer a absolvição dos seus pecados. Está tudo resolvido. Tem mais, está tudo resolvido. E não tratava a questão do pecado da pessoa. O que nos afasta de Deus são os nossos pecados. Isaías ele fala sobre isso. São as nossas transgressões que nos causam separação entre nós e Deus, o homem e Deus. E o que une, que liga o homem a Deus, Cristo Jesus, o Santo de Israel, o Filho perfeito de Deus, e da sua obra é que Ele nos une, nos liga a Deus. Os queridos, como eu falei,
Esses dois textos, eu quero que nós vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 3. Versículo de 4 a 7. Perdão, eu falei Tiago e não é Tiago não. Vou voltar para trás um pouco. É Tito 3. Está perto aí, só voltando um pouco mais. Verso 4 ao 7. Tito 3, do verso 4 ao 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Parece que não houve esperança. Falando sobre justificado por graça, e parece que a esperança foi tão pouquinho. Amém? Amém. Agora sim, parece que não vai mudar, né? Justificados por graça. Justificados por graça. Meus queridos, essa é a promessa de Deus. Esta é a obra de Deus em nós. Que possamos, como diz a Enéia Soares, isso aqui a gente pode tomar posse, viu? Esse aspecto nós podemos, teremos que tomar posse disso aqui. Justificados por graça. Não é mérito seu nem eu, não é por a sua obra nem a minha obra. Essa obra já foi consumada na cruz do Calvário. Por meio de Cristo, por esse novo e vivo caminho, nós podemos adentrar as moradas celestiais. A obra foi consumada. Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé, vamos orar para o nosso Deus. Se Cristo olhar para nossa condição, nenhum homem, nenhuma mulher poderá entrar no reino de Deus. Se Deus olhar para a nossa condição, ninguém poderá entrar nas moradas celestiais. Somente por meio de Cristo, pela obra de Cristo, do Santo Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Senhor amado, diante do Teu santo altar está as nossas vidas. Deus querido, nós dependemos totalmente de Ti para a nossa salvação. Pai, se nós fomos salvos, foi obra e mérito Teu. Senhor, não foi porque nós realizamos ou pelo mérito de nós realizarmos alguma coisa, alguma obra, mas pela obra do Teu Filho. Por meio da graça do Teu Filho, esta obra redentora foi imputada em nós. Ó Deus querido, nós o agradecemos, porque o Teu Filho cumpriu todos os requisitos, todas as exigências para nos garantir a vida eterna e a salvação. Pai, eu louvo o Teu nome, ó Deus. Eu louvo a Ti, ó Deus, em Tua soberania e sabedoria. Conhecendo nossa incapacidade, providenciou um substituto perfeito para nos tornarmos, ó Deus amado, perfeitos em Ti, ó Teu Filho. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela redenção operada pelo Teu Filho na obra salvadora. Pai Santo, essa é minha oração, essa é minha gratidão,
Em nome de Jesus. Amém. Amém.